Então, caramba, já tá valendo já. Desculpa aí, desculpa a demora. Então, vou começar falando. Primeiro que eu não gosto desse tipo de vídeo, eu não gosto do formato desse tipo de formato de vídeo, etc, etc, etc. Vou começar falando. Então, eu começo falando que eu não gosto desse tipo de vídeo, eu não gosto desse formato de vídeo, etc. Mas só que eu preciso começar. Eu começo, eu dou Olavo aqui falando, e aí depois eu vou subir, vamos partir para o vídeo em si. Mais uma vez, eu não gosto desse formato de vídeo, tá? Tô gravando aqui é mais por questão de reconhecimento e tal, e questão de compromisso. Então, assim, todas as pessoas que se levantarem contra o Olavo e não for algo justificável, ou seja, baseado em pesquisas, baseado em refutação de sua obra, algo justo, quando eu perceber que for alguma coisa sorrateira e covarde, eu tenho o dever de manifestar em proteção, principalmente agora que o Olavo não tá mais aqui para se defender. Primeiro, eu vou começar por esse vídeo aqui do Olavo, que é interessantíssimo. Ele fala que ele inaugurou, e aí ele começa um trechinho aí, fala disso aqui que é ruim para voltar, né? Mas ele inaugurou um tipo de consciência que é a questão da agressão, né? Das pessoas muito educadas, assim, que acabam se ferrando. Na faculdade a gente vê muito isso, assim, né? Se a gente falar alguma coisa, então a sala inteira se vira contra nós, junto com o professor, né? Quem fez humanas e não é de esquerda sabe disso. Então ele vai falar um negócio aqui interessantíssimo, que eles colocam meio que um tipo de camisa de força, onde qualquer coisa que você se opor, ou opinar contrário, né, ou fazer oposição, você é tido como louco, como esses ismos aí, né, esses istas aí, né, te entopem de rótulos e tal, mas com o intuito de difamar e calar sua boca, né, colocar uma camisa de força. Ele vai falar justamente sobre isso. Escutem só. Vamos lá. Aqui, calma aí. Inaugurei a consciência de Agora que, com certas pessoas, você não pode ser tudo tá educado. baixo, assim, não entendi não. Porque daí elas se aproveitam da sua educação e a usam como uma espécie de camisa de força para te amarrar e forçar a tratá-las bem. Mesmo quando elas estão batendo sua carteira, matando sua mãe, etc, etc. Né? Então, o camarada te assalta e se você o xinga, você é mal educado, você é malvado. Mas eu falei, não, isso tem que acabar. Nós temos que começar a mostrar total desrespeito por esses caras. Né? Então, vamos chamar esses caras. Você está conversando com ele, você sabe que ele é um larápio, vagabundo, tá certo? Que está tomando dinheiro, vamos dizer, do povo, está deixando a turma morrer de fome para ele dar dinheiro para amante dele. E você vai chamar o cara de excelência? Tem que ouvir de novo aqui, calma aí, tava muito baixo. Eu inaugurei a consciência de que, com certas pessoas, você não pode ser educado. Porque daí elas se aproveitam da sua educação e a usam como uma espécie de camisa de força para te amarrar e forçar a tratá-las bem. Mesmo quando elas estão batendo sua carteira, matando sua mãe, etc, etc. Né? Então, camarada, te assalta e se você o xinga, você é mal educado, você é Você é malvado. cheio de istas, Mas né? Isso, e taxista, eu falei, não, isso. isso tem que acabar. Nós temos que começar a mostrar total desrespeito por esses caras. Né? Então, vamos chamar esses caras. Você está conversando com ele, você sabe que ele é um larápio, vagabundo, tá certo? Que está tomando dinheiro, vamos dizer, do povo, está deixando a turma morrer de fome para ele dar dinheiro para amante dele. E você vai chamar o cara de excelência? Então fica aí. Então, assim, é interessantíssimo isso daí. Logo após isso, vem o vídeo propriamente dito. Depois a gente edita aí, tá tudo certo. Desculpa a imagem aí, tá? Não tenho dinheiro para investir, ninguém tá nem aí pro canal de direito, então tá aqui, ó. Vai começar o vídeo agora. Aliás, a história do Olavo de Carvalho é uma. A revista Cult, que é um lugar de ideias muito importante no Brasil, produziu uma matéria boa sobre, né? O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro
tentando alguma penetração acadêmica no Nada campo disso. Através das próprias declarações dele mesmo, você que pesquisou pouco, né? Não leu os livros e também teve preguiça de pesquisar. É característica da pessoal de esquerda, né? Sem dizer que cabelo claro, assim, meu amigo, na década de 90 a gente já usava isso já, então brega é você, sabe? Além de tudo é brega. Não vou nem comentar na estética, não, que é uma estética brega, ultrapassada, etc. Mas, voltando ao assunto propriamente dito, na década de 90 ele já tinha um trabalho próprio, já ele sempre foi um defensor, assim como o Vico e tantos outros aí, ao autodidatismo. Então, assim, ele de jornalista se fez filósofo, da mesma coisa que, vamos dizer, alguém próximo da família de vocês aí, mesma coisa que fez Paulo Freire, né, que nada mais foi do que um advogado que virou ministro da Educação, etc. Sabe? Então, ele se fez filósofo. Então, ele defendeu o autodidatismo, igual a muitos outros, tantos filósofos aí, e pessoas de nome, e que até mesmo Machado de Assis, né, que sem graduação ele se fez escritor. Então, assim, ele sempre defendeu a tomada de consciência, né, como falou Kant, né, no, que é o iluminismo, né, nessa tomada das rédeas da vida, como disse Augusto Cury, né, e se autolapidou na questão da inteligência. Ele não depende da universidade, sabe? Da mesma forma que muitos estudantes de universidades não dependem da universidade. Ele não foi obrigado a colocar o nome do orientador dele, não, igual muitos têm que fazer. Não. São os orientadores que nem ensinam aquilo que gostaríamos de aprender, que não tem conexão nenhuma com seus alunos, seus orientados aí, e ainda assim tem que levar o nome. Sabe? Ele não fez questão alguma de ter isso, até porque ele não precisou de provar através do canudo, sabe? O que muitos fazem, né? Então, assim, muitos querem carteirada, né? Então, tipo assim, quem eu sou, né? Olha com quem você está falando. Vamos deixar ele falar que as mentiras já vinham construindo um trabalho desde antes da década de 90, sabe? Mas a década de 90 foi despertar especificamente para a hora da política, e aí muito mais a política nacional, né? Então, assim, coisas que só deveria ter, como acadêmico, deveria ter pesquisado um pouquinho, pelo menos assistido os vídeos de declaração da própria pessoa. Vamos lá. da filosofia. E a academia brasileira, do Aí Oiapoque vai ao falar Chuí, uma aberração aí, que é o seguinte: a academia todo mundo já sabe que é marxista desde da missão francesa, né? Se pegar aí década de 40 em diante aí, desde o princípio, né, já na época, antes do curso de filosofia, né, já na advocacia, a academia deixa de ser positivista e passa a ser marxista. Então, o fato dele não coadunar com as ideias de Marx o torna antagonista da própria faculdade. Então, assim, se ele é um antagonista do marxismo, por que ele procuraria a faculdade se a própria faculdade é marxista? Qual que é a dificuldade de entender isso? Só que não, ele quer sujar o nome do Olavo a todo custo. Vamos ver lá. e fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de Alguém que filosofia. acabou de entrar no curso de filosofia totalmente desorientado, meu filho. Os professores de lá não ensinam, não pegam uma mãozinha, não ensinam nada, não. Eles só dão o que querem e estipulam a data. E o resto é você que se vira, sabe, com as suas interpretações. E outra coisa, filosofia é interpretação de texto, leitura de interpretação de texto. Coisa que jornalista sabe fazer muito bem, sabe? Então, assim, a bagagem que o Olavo tem de jornalismo o capacitou para o estudo de filosofia muito bem capacitado, sabe? Então, assim, o cara já era, tipo, praticamente formado já por causa das instruções do jornalismo, sabe? Não precisou de começar do zero, como muitos filósofos fazem não, sabe? Lógico, qualquer filósofo... Outra coisa, esse cara que tá falando aqui, ele não é da filosofia, tá? Então, assim, ele não tem lugar de fala para falar do Olavo. Ele não tem lugar de fala, ponto. Né? Não tem nada no seu pensamento Com aproveitável. base em quê? Com base em quê?
um não filósofo pode falar o que sobre a filosofia? Critique os erros do. Parece que ele é formado em letras. Critique lá se ele sabe escrever mal ou não sabe, os erros de português que ele comete, isso e aquilo. Né? Para falar de filosofia, isso não tem lugar de fala. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Isso é profundamente psicanalítico. Ele vai tentar Geralmente é assim, né? Quando a pessoa não entende sobre alguma coisa, ela tem só algumas ideias assim, muito vagas assim, ele vai e joga para parecer culto, né? Isso é totalmente psicanalítico. Vamos lá, professor. ser reconhecido pelo não, já que ele não pôde ser reconhecido pelo sim. E aí ele vira um guru da extrema direita. Ele já era um estudante da filosofia política, já. Esse termo direito que abraçou ou procurou pelo seu reconhecimento já nos textos. Ele não procurou ninguém, ao contrário. Essas pessoas têm dificuldade, como elas só entendem de marxismo, cara, elas têm ações de confusão com tudo, e elas são limitadíssimas, assim, elas acham que tudo tem que ser feito, digamos, na órbita do socialismo, sabe? Do marxismo, do estudo do marxismo. Sabe? Qualquer coisa que sair dessa órbita está errado, é um erro, é preguiça, é isso, é aquilo. Então, assim, são caolhos, são capengas, são caducos, são pernetas. Aliás, a história do Olavo de Carvalho é uma. A revista Cult, que é um lugar de ideias muito importante no Brasil, produziu uma matéria boa sobre, né? O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. E a academia brasileira, do Oiapoque ao Chuí, fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de filosofia. Né? Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Ai, que Isso é preguiça. profundamente Preguiça. psicanalítico. Ele vai tentar ser reconhecido pelo não, já que ele não pôde ser reconhecido pelo sim. E aí ele vira um guru da extrema direita. Aliás, a história Chega, do chega, Olavo de chega. Carvalho